Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Vamos então fazer a leitura em 1 Reis, capítulo de número 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual podemos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Traze-me depressa Mica, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos Círios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Mica falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Veja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala bem. Porém Mica disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei disse: Mica, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa.
Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Canaana, chegou e feriu a Mica no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Mica: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Mica e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Mica: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. Lemos então, ouvintes, a respeito da história de Josafá e Acabe quando se caluniaram para uma guerra contra a Síria. Foram consultados 400 profetas e todos eles, profetas do rei, diziam a uma só voz que ele poderia subir para Ramote de Gileade, que seria próspero. Porém, um único profeta, apenas um único profeta, por nome de Mica, filho de Imlá, este profeta profetizou que ele não seria bem sucedido nesta guerra e seria ferido, e que Israel ficaria sem o seu rei. E este profeta foi esbofeteado, preso no cárcere e tratado a pão de angústia e água de amargura, pois o rei disse: até quando eu voltardes. E tragicamente nós sabemos que o desfecho dessa história, o rei Acabe, ele acabou, conforme a palavra do único profeta Mica, sendo ferido e morreu ali em Ramote de Gileade, conforme a palavra do profeta. E os 400 profetas que profetizavam que ele podia ir, que estavam falando em nome do Senhor, foram desmentidos por um único profeta que falou conforme a palavra de Deus. Nós iremos meditar a respeito desta importante lição do Antigo Testamento para os dias de hoje. Nós lemos a passagem de 1 Reis, capítulo 22. Como alguns dos ouvintes e nossos ouvintes que estão nos acompanharam esta leitura, fala de que Josafá e Acabe se caluniaram, se uniram para ir à guerra contra a Síria em Ramote de Gileade. Mas antes de subir à guerra, o rei Josafá perguntou a Acabe se não era melhor consultar os profetas. Nós devemos lembrar que Acabe e Josafá eram reis de Israel que não faziam aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Eram, portanto, os reis desobedientes, reis iníquos. Acabe se ajuntou com uma mulher sidônia, feiticeira, Jezabel, e esta mulher perseguia o povo de Deus, perseguia os profetas de Deus, inclusive Elias, e ela matava os profetas de Deus para que conseguisse estabelecer a sua idolatria na casa de Israel.
E Acabe, portanto, ele, casando-se com esta mulher, se ajuntando com esta mulher, ele trouxe grande mal sobre a nação de Israel. Josafá, igualmente, também não era um rei que seguia segundo a vontade de Deus com o coração reto, totalmente voltado para Deus. E estes homens que estavam servindo ao diabo e tentando às vezes servir a Deus, eles estavam no meio termo, não serviam a Deus completamente e serviam ao diabo e ao mesmo tempo queriam os privilégios de serem servos de Deus. Eles então tiveram a ideia de irem à guerra contra a Síria. Então pediu Josafá para que consultasse os profetas, né? E apareceram mais ou menos quase 400 profetas ali do rei. E estes profetas, provavelmente muitos deles sustentados pelo rei, viviam do sistema implantado pelo rei. Todos eles unanimemente diziam numa só voz que o rei Acabe e o rei Josafá seriam prósperos na sua empreitada contra a Síria e seriam vencedores. Inclusive um deles, Zedequias, filho de Canaana, ele fez uns chifres de ferro para si, e com este chifre, como um teatro, ele falava para o rei: com estes chifres ferirás aos sírios até de todos consumir. Quer dizer, foi uma cena bonita ali, de teatro, aquele profeta falando para os reis Acabe e Josafá: olha, assim como eu estou fazendo, desta forma vocês vão ser prósperos, vão ferir os sírios e de todos vão consumir. Então houve aquele conluio de 400 profetas que estavam todos unanimemente unidos, assim como Josafá e Acabe estavam unidos. Eles disseram assim, Josafá e Acabe, para que, então disse Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então eles estavam todos unidos, uniram todas as suas forças, uniram todos os seus recursos que eles tinham, e não eram poucos, né? 2 reis igualmente poderosos, uniram todos os seus recursos, e ali estavam num só coração, e os 400 profetas que foram chamados para consultar a palavra do Senhor, todos eles igualmente também, dizendo a Josafá e Acabe: vão a Ramote de Gileade, combata contra os sírios, e vocês serão vencedores, vocês irão prosperar na empreitada de vocês. Meu ouvinte, mas havia um profeta ali, o nome de Mica, filho de Imlá. Este profeta, ele não era benquisto, ele não era aceitado ali naquele meio. E o rei Acabe tinha birra, não gostava deste profeta. Mas Josafá, insistindo no seu pedido, falou: mas não tem mais outro profeta, mais um profeta que possamos consultar? E o rei Acabe falou: ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, diz Acabe a Josafá. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim, o rei. Josafá falou: não, rei, não fale assim.
certamente Josafá estava seguro de que tinham 400 profetas profetizando todos a mesma coisa. Ele pensou, a palavra do Senhor, não tem dúvida, este profeta vai profetizar a mesma coisa. Não diga assim, rei. E eles foram chamar o profeta Mica. E antes de Mica comparecer na presença do rei, o mensageiro disse o seguinte: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz disseram coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala bem também. Quer dizer, fala a mesma coisa. Olha, 400 profetas estão lá na presença do rei. Todos eles profetizaram a mesma coisa. Que eles serão prósperos na sua empreitada. Olha tu, vejas bem o que tu vais dizer. Seja a tua palavra como a deles. Profetizam bem para eles. Então, o profeta Mica, antes de chegar na presença do rei, esse mensageiro já começou a fazer pressão sobre ele, mas ele respondeu: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Então Mica, corajosamente, ele disse que aquilo que Deus, o Senhor, falar para ele, seja o que for, é isso que ele vai falar. Ele não se intimidou com aquela palavra. Ele não deixou ir pela onda. Ele não deixou ir pela maioria. Ele se colocou numa atitude de servo de Deus, de coragem. Ele não se deixou ir pelos favores. Ele não se deixou ir pelas vantagens, pelo sustento. Porque aqueles profetas que estavam profetizando, muitos deles eram sustentados pela própria monarquia, pela própria coroa do rei, eles eram sustentados. Então como é que eles iam falar contra o patrão deles? Como é que eles iam falar contra o sistema que eles estavam vivendo? Porque eles viviam daquele sistema. Eles se comportavam para poder ter sustentabilidade naquele sistema. Então, quando chegou o momento de eles falarem, eles não falaram apenas aquilo que Deus queria que falasse. Eles falaram aquilo que era mais conveniente. O que eles falaram? Vai! Eles estavam cegos ali, porque eles estavam olhando para a barriga deles, para o sustento deles, para o sistema. Eles estavam presos a um sistema. O sistema imposto por Acabe e Jezabel. O sistema imposto ali pelo aquele rei Nico. Então eles só tinham uma palavra para dizer. Eles estavam presos. Eles só podiam ter que falar bem do rei. Porque senão, se eles falassem mal, eles seriam colocados na rua. Seriam colocados para fora. Então como que eles poderiam falar contra o rei? Então aqueles 400, quase 400 profetas, todos unanimemente fizeram até um teatro na frente do rei e profetizavam para o rei: vai, tu vai ser próspero, tu vai se dar muito bem e tudo vai sair muito bem, assim diz o Senhor. Mas existia este profeta, este único profeta, que o rei Acabe aborrecia ele. Certamente ele perseguia este profeta. Certamente ele não sustentava esse profeta e fechava todas as portas que ele tinha condições de fechar para esse profeta. Porque este profeta, sempre quando profetizava, não profetizava coisas boas para o rei. Ele falava a verdade: rei, tu está fora. Tu está fora da obediência, tu está fora daquilo que Deus quer. Por isso você não será próspero. Então o rei Acabe não gostava deste profeta. Ele não ia com a cara desse profeta, ele não gostava que este profeta falasse. Porém, lá no íntimo dele, ele sabia. Porque o Espírito de Deus, ele mexe com a consciência, né? Ele sabia que aquilo que aquele profeta estava falando era a vontade de Deus, era a verdade. Mas ele não gostava.
Ele não gostava da verdade, ele não amava a verdade, o rei Acabe. Assim como houve uma época no reino de Israel, que o profeta Isaías fala, em capítulo 30, 10 de Isaías, que fala assim: que dizem aos profetas, não vejais, e aos profetas dizeis, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos e lisonjas. Então houve uma época que estava tão desvirtuado o povo de Israel, que eles não queriam que os profetas profetizassem a verdade e que os videntes vissem a verdade. Eles queriam que os profetas e os videntes falassem aquilo que eles queriam ouvir, falassem coisas boas para eles. Mas não a verdade, não o que era reto, não o que era justo. O apóstolo Paulo diz que há pessoas que não amam a verdade, por não amar a verdade, Deus permite a operação do espírito do erro, o espírito do engano, para que creiam na mentira, para que não se salve e não sejam curados, porque não amou a verdade, não recebeu a palavra de verdade, não recebeu a palavra de Deus de bom grado. Por isso Deus envia a operação do erro. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Satanás, ele vai operar nestes últimos dias com todo poder e prodígio de mentira para os que perecem. Quem são aqueles que perecem? Aqueles que amam mais a mentira, amam mais o erro e não aceitam a verdade, não amam a verdade. Quando se fala a verdade, não recebe a verdade com amor, não recebe a verdade de bom grado. Aborrece a verdade e ama a mentira. Então Deus permite que o espírito do erro opere nas pessoas que não amam a verdade. Nós temos sempre falado nesta rádio, a nossa pregação, para quem acompanha o nosso programa, tem visto que é uma pregação completamente diferente da pregação nominal, do cristianismo nominal que hoje se apresenta em todos os lugares. Nós temos trazido aqui uma mensagem fundamentada na palavra de Deus, que é diferente do que a maioria está acreditando, mas a nossa mensagem é verdadeira, a nossa mensagem é segundo o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, e aquele que ama a verdade, aquele que é da verdade, vai nos ouvir. Não são todos que vão nos ouvir. Se tem pastores aí das denominações que estão preocupados, que nós estamos aí fazendo proselitismo, que vamos ganhar grupos e pessoas das suas religiões, pode ficar despreocupado. Nós não vamos ganhar todo mundo. Nós só vamos trazer aqueles que amam a verdade. Aqueles que querem servir a Deus verdadeiramente segundo as Escrituras. Essas pessoas, essas vão nos ouvir. Jesus falou que todo aquele que é da verdade ouve a palavra da verdade.
aqueles que estão agora, neste momento, nos ouvindo, e que amam a verdade, e que têm no seu coração, Senhor, eu te servirei, eu te obedecerei, conforme a tua palavra, esse é o propósito que eu fiz da minha vida, essas pessoas serão neste momento, e estão neste momento, impressionadas pelo Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que não estão interessadas em obedecer à palavra de Deus, que o negócio dela é a religião como uma convivência social, como um clube. Aquelas pessoas que a religião para ela é uma coisa de tradição, é sustento para ela, ela depende daquilo para sobreviver financeiramente. Essas pessoas não vão gostar, não irão se simpatizar com a nossa mensagem. E na história que nós lemos do Antigo Testamento, de 1 Reis, aquele profeta Mica estava sozinho. Haviam 400 profetas, quase 400 profetas, todos profetizando que Acabe e Josafá poderiam ir para a guerra, que eles seriam prósperos. E esse profeta sozinho, imagina a situação dele, ainda sendo pressionado. Ele chega diante do rei e corajosamente fala a verdade para o rei, que ele não seria próspero, que ele seria ferido e morreria nessa batalha, e o povo de Israel seria disperso como ovelhas sem pastor. O rei Acabe ali ficou irado com aquela palavra. Eu não disse que este Mica só profetiza contra mim coisas ruins, coisas mal. Eu não disse, e o rei ficou muito enfurecido. Então chegou Canaã e pegou e deu um golpe no queixo de Micaia, e deu aquele golpe e falou, de onde passou o Espírito por ti que não passou por mim? Quer dizer, ele falou, como é que pode todos nós aqui, com todo esse poder de profetas, como que o Espírito Santo não falou por nós, só falou através de você? Ele quis dizer, você é arrogante, você se acha o tal, você se acha o único que falou por Deus? Como que você diz um negócio desse? Pegou, deu um murro no queixo de Micaia. Meu ouvinte, a verdade, como diz um ditado popular, a verdade dói, mas ela cura. A verdade não é sempre aquilo que nós queremos ouvir, pode ser aquilo que nós não queremos ouvir, mas ela nos leva a Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade, que nos guia em toda a verdade, não em parte da verdade. O apóstolo João, na sua epístola, ele disse, filhinhos, escrevi não porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Porque nenhuma mentira procede da verdade. Meu ouvinte, nenhuma mentira procede da verdade. Porque Deus é luz e nele está a verdade. Nós temos pregado aqui nesta rádio, incansavelmente, e continuaremos a pregar, que existem doutrinas que estão sendo aceitas de forma massiva no meio chamado cristão, como a doutrina do rapto secreto, como a doutrina da guarda do domingo ao invés do sábado, como a doutrina da Trindade, que foi criada no dogma do Concílio de Nicéia pelo interesse do imperador Constantino para que criasse uma igreja do Estado, como a doutrina da imortalidade da alma, essas doutrinas que permeiam e estão aí no meio evangélico como verdade e são doutrinas oriundas do paganismo, doutrinas que não estão alicerçadas na palavra de Deus e está sendo comumente aceita. Existem faculdades de teologia que formam pastores de teologia nessa teologia paganizada que veio do paganismo, que veio de Babilônia. E nós aqui temos pregado contra essas coisas porque não estão fundamentadas na Bíblia. Nós temos alertado aos nossos ouvintes que não haverá um rapto secreto, que o anticristo já existe, o anticristo já reina, o anticristo já surgiu com a apostasia prevista pelos santos apóstolos de Deus.
Os apóstolos disseram que após a morte deles, se levantariam dentro da própria igreja homens que falariam coisas perversas para atrair discípulos após si. Atos 20, verso de número 29 em diante. O apóstolo Paulo fala: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Isso começou a se cumprir realmente quando os apóstolos morreram, já no 2º século, na era subapostólica. Levantaram-se ali homens como Inácio, como Tertuliano, como outros Jerônimos, e estes homens começaram a introduzir ensinos que trouxeram lá do paganismo para dentro da igreja, e o evangelho puro de Jesus Cristo começou a ser distorcido, e essa distorção, essa apostasia, acabou por criar uma igreja do império, uma igreja aliada ao Roma por Constantino, pois Constantino, imperador romano do século IV, ele patrocinou, ele que foi o fundador dessa igreja do império, essa igreja lá do Império de Roma, e ele patrocinou vários pastores e presbíteros para que aceitasse os dogmas da Trindade, a guarda do domingo e outras doutrinas antibíblicas, para que formasse essa igreja teria todo o apoio, todo o dinheiro do Império Romano, todo o poder do Império Romano para que ela prosperasse. Ela teria terrenos em todas as cidades, ela teria isenção de impostos, ela teria um monte de vantagens se aceitasse as condições de Constantino. Então, no ano 321, foi conclamado um concílio ecumênico conhecido por Concílio de Nicéia. E este concílio, então, ele desterrou de lá aqueles que não aceitaram essa negociata com a fé da igreja. Então, de lá foram desterrados um pequeno grupo de pessoas que não aceitaram este conluio que foi feito com o imperador Constantino e vários presbíteros. Foram 318 presbíteros que estiveram reunidos no ano 321, lá na cidade de Nicéia. E estes presbíteros, a sua grande maioria, mais de 300, aceitaram as condições do imperador romano Constantino, que era adorador do sol. E ali então a igreja começou a tomar rumo da apostasia, consumando a apostasia, que virou o útero do anticristo. O anticristo então vem a surgir alguns séculos depois, 2 séculos depois, o anticristo vem a ser coroado e consumado, pois o útero da apostasia gerou ele. A grande maioria então aceitou, e uma pequena minoria, que foi chamada de herege, que foi desterrado, perseguido pelo Império Romano, Sacro Romano, como hereges, porque não se sujeitavam às ordens desta igreja imperial, não se sujeitavam às doutrinas modificadas, pagãs, como a guarda do domingo, trindade e crença de ida para o céu, adoração de imagens de escultura e outras coisas mais que foram implantadas por este conluio. Então este povo foi para o deserto, começou a ser perseguido e teve que se refugiar para o deserto, conforme predia o livro de Apocalipse, que diz que a mulher fugiu para o deserto e foi sustentada por 1260 dias longe da vista da serpente. Sim, a igreja verdadeira, não obstante estar muito enfraquecida nesta época, devido a esta apostasia generalizada, ela manteve a sua semente, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e mantinham a fé de Jesus. Este pequeno povo, ele veio subsistindo durante todas as eras e vem pregando uma mensagem conforme a Bíblia, vem pregando uma mensagem conforme os profetas e os apóstolos. Mas esta mensagem, meu ouvinte, é a genuína mensagem apostólica, a genuína mensagem que prega a guarda dos mandamentos, o batismo verdadeiro e bíblico em nome de Jesus, o reino de Deus sobre a terra, o milênio sobre a terra, que a alma é mortal, que a imortalidade nós só adquirimos por meio de Jesus Cristo na ressurreição da vida, que o homem é imortal, que o homem na morte está inconsciente, e muitas outras doutrinas bíblicas, mas que são completamente contrárias à maioria da cristandade, à maioria das religiões que pregam hoje. Mas nem por isso significa que nós não somos verdadeiros,
Porque a verdade, ela é, de acordo com a Bíblia, Paulo falou como enganadores, mas sendo verdadeiro. Ainda que para você essa mensagem pareça estranha, pareça diferente, como é que pode esse pregador prega aí que ninguém vai morar no céu, que o reino vai ser na terra? É totalmente diferente da maioria. Todas as igrejas pregam uma morada no céu, seja por 3 anos e meio, 7 ou 1000 anos, ou pela vida eterna. Somente este pregador, somente este evangelista aí, dessa igreja que ele diz que é a igreja de Deus, fica pregando uma mensagem completamente diferente da maioria. Mas esta nossa mensagem, ouvinte, é a mensagem apostólica, é a mensagem que realmente os apóstolos pregaram, que Jesus, como herdeiro do trono de Davi, ele se assentará no trono de Davi em Jerusalém e será rei sobre toda a terra, como diz Zacarias capítulo 14, verso 9. O Senhor será um, e um será o seu nome, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o seu nome, como diz ali também o anjo anunciando a Maria o nascimento de Jesus Cristo, este será grande, será filho do Deus Altíssimo, pois Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sim, o reino de Cristo não terá fim sobre a casa de Jacó, sobre o trono de Davi em Jerusalém. Estas são as promessas fiéis, estas são as promessas dos santos profetas, estas são as promessas confirmadas pelo Espírito Santo na doutrina dos apóstolos. É esta a mensagem bíblica e verdadeira. Ela parece ser contrária à maioria, mas ela é a verdadeira. Vive o Senhor, que é somente a verdade que devemos pregar. A minha palavra, aquele em que está a minha palavra, diz o Senhor, fale a minha palavra com verdade. Meu ouvinte, fale a minha palavra com verdade. O Senhor fala em Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 29, exatamente, antes, um pouquinho. Diz aqui, 31 e 32 em diante, né? Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei nem lhes dei ordem, e não trouxe proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, ao sacerdote, ao povo lhe disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e essa casa. E aqui diz assim, no capítulo 23 de Jeremias, versículo de número 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta do seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então, existe naquela época de Jeremias muitos profetas que estavam profetizando mentiras, estavam enganando o povo de Deus. E Deus falou, aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, ou seja, o que tem a mentira com a verdade. Aquele em que está a palavra do Senhor, fale a palavra do Senhor com verdade. Assim como Micaías, ele falou ali para o rei, vive o Senhor, que eu falarei aquilo que o Senhor falar. Nós estamos falando aquilo que o Senhor mandou falar. Que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para reinar. E ele voltará a segunda vez. A sua vinda vai ser uma vinda repentina e inesperada. E vai pegar muitas pessoas desprevenidas, porque estão enganadas com doutrinas errôneas, mentirosas, que estão dando uma falsa esperança, uma falsa expectativa de rapto secreto que não vai acontecer. E o Senhor Jesus Cristo vai voltar sobre as nuvens do céu, como diz os profetas, como diz os apóstolos. E ali se dará o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo nos ares.
e ele desce sobre a terra para começar o seu reino. E este período que Jesus vai voltar, a terra já estará passando por uma grande tribulação, a guerra do Armagedon. E aqueles que estavam esperando serem raptados, serem levados para o céu antes da tribulação, estarão em grande desespero, porque verão que a sua expectativa foi malograda, que a sua expectativa não deu certa, e vai ser grande a ruína daquela casa. Essa é a advertência que nós temos dado como profeta de Deus, como pregador da palavra de Deus, para o amor da tua alma, ouvinte, para que você seja salvo pela verdade, pelo conhecimento da verdade, segundo as Escrituras. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.